vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo consigo o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. O que quer dizer essa mensagem? A hora do seu juízo chegou. Vivemos em um tempo tumultuoso nessa terra. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, protestos, ódio. Seria esta a mensagem relevante para nós hoje? Como ela se encaixa em nossa presente situação? Falemos sobre isso. Que caráter nós vemos em Deus? Que caráter vemos na criação? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos a oportunidade de ver a maravilha da criação. Veja como ela não é egoísta. Ela dá a fim de receber. Quando eu expiro dióxido de carbono. E as plantas absorvem meu dióxido de carbono, que me dão não apenas o dom do alimento, mas também do oxigênio para a minha próxima respiração. É um ciclo de dar e receber. É uma simbiose, uma harmonia. E isso nos revela algo a respeito do caráter de Deus. Quando olho para as delicadas flores, com suas magníficas cores e simetrias, elas me revelam um Deus rude ou um Deus gentil, com o toque da delicadeza? Veja os insetos do mundo. Sim, é claro que há coisas que nos lembram do problema do pecado. Mas ao olharmos o mundo através do óculos da fé, vejo as reminiscências de uma perfeita criação, de uma perfeita harmonia. Vejo um Deus gentil, manso e amável, para quem a beleza importa mais do que a ira, para quem a vida e toda a sua beleza é mais importante do que a fúria e a destruição. Sim, eu vejo as consequências do pecado no reino animal. Eu vejo o ciclo da morte e destruição. Mas eu também vejo a delicadeza no olhar de um animal.
e até mesmo os animais que têm a capacidade de matar. Ao observá-los no momento apropriado, também vemos a manifestação do amor e da beleza. A criação está repleta das manifestações e da benevolência de Deus. Adorai aquele que criou. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência daquilo que não se vê. Tudo o que não provém de fé, diz a Bíblia, é pecado. Do pecado, diz Jesus, porque não creem em mim. Assim como Adão e Eva não acreditaram naquilo que Deus disse a eles e escolheram crer nas mentiras da serpente, o teste final será novamente uma questão de fé. Crês tu nisto? Mas isso inclui Gênesis capítulo 2? No início, Deus criou os céus e a terra. É necessário termos fé num Deus Criador que alega ter criado a terra em 6 dias literais? Hoje em dia, isto é considerado fundamentalismo e é abominável, de acordo com alguns. Mas as evidências falam por si mesmas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: produza a terra vegetação. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E disse Deus: encham-se as águas de seres vivos. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja a complexidade da vida. Essa complexidade irredutível nos mostra que a palavra de Deus é confiável. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então segue o segundo anjo. Este anjo é fascinante. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Quem é Babilônia? Por que a Babilônia caiu?
É claro que a Babilônia já caiu há muito tempo, pois a Babilônia literal já caiu e não existe mais. A Bíblia nos diz que ela jamais se levantaria novamente. Porém, aqui, no livro de Apocalipse, lemos sobre uma outra Babilônia. Essa outra Babilônia se encontra num estado caído, mas a Babilônia já está caída. Haveria, então, alguma comparação feita na Bíblia? Algum texto paralelo? A resposta é sim, pois a Bíblia é um livro completo. Ao irmos para Apocalipse, capítulos 17, vemos mais uma vez uma mulher. E lemos o seguinte no verso 3 do capítulo 17. Aqui o apóstolo João é tomado em visão e diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, ou seja, uma igreja, assentada sobre uma besta de cor vermelha. Esta é uma descrição do poder político incorporado no dragão, aquele que controla os assuntos da humanidade na esfera secular, cheia de nomes e de blasfêmia. Temos mais uma vez aí a blasfêmia, fazendo uma associação à besta de Apocalipse 13, e que também encontramos no chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. E todos foram descritos pelos reformadores como o poder do anticristo. E aqui temos o elemento da igreja. Ela monta, ela controla os sistemas políticos, ou seja, a besta, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, temos aí um conglomerado encontrado em Apocalipse 13, sobre o qual já falamos aqui. E a mulher estava vestida de púrpura e vermelho. Não são justamente essas as cores que vestem a igreja de Roma? Não são estas as cores dos cardeais e dos sistemas papal, da hierarquia e do magistério da igreja? Adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Não é isso que vemos nos ídolos das igrejas? Veja a igreja onde o pequeno bambino é exibido, que não é ninguém além de Tamuz nas eras babilônicas. Veja o ouro e as joias que o envolve. Elas são tão valiosas que nossas riquezas terrenas tornam-se insignificantes quando comparadas a ela. E tinha em sua mão o cálice de ouro. Você não acha curioso que há apenas uma igreja no mundo que utiliza o símbolo de uma mulher com o cálice dourado na mão e que é justamente Roma? Ao caminhar através do portal do Vaticano e nos voltarmos para a direita, no portão lateral, vemos lá a imagem da mulher com o cálice na mão. Lá, ela é feita de mármore. Mas ao entrarmos na igreja dos jesuítas, ali, no lado esquerdo, vemos a estátua magnífica dessa mulher segurando um cálice dourado na mão, o que não deixa dúvidas. E também temos a imagem da mulher com os reis da terra, adorando a seus pés, mas ela esmaga o protestantismo. E antes do Concílio Ecumênico do Vaticano II, essas estátuas possuíam nomes, dizendo claramente que aquele era Martinho Lutero e João Calvino sendo esmagado pelo poder romano. A mulher com um cálice dourado na mão, cheio da imundícia de sua prostituição, de sua apostasia perante Deus. Os meios de salvação dela colocam de lado o Filho de Deus. Esta mulher, cheia de abominações e imundícias de sua prostituição, ou seja, as falsas doutrinas da salvação disseminadas por ela, fazendo com que os habitantes da terra bebam do falso evangelho. Acabam se tornando um com ela. E a mulher tem escrito em sua testa: mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Que profecia fantástica!
Os reformadores identificaram imediatamente o sistema descrito aqui como sendo a Igreja de Roma. Quando a Bíblia de Lutero foi impressa, ali no livro de Apocalipse, havia um desenho desta mulher montada na besta e os reis do mundo adorando aos seus pés, identificada por ele como o sistema papal. E a prostituta Babilônia é a mãe das prostitutas. Não é fascinante que Roma, debaixo do Papa anterior, que aliás ainda está vivo, o Papa Bento, quando ainda era o cardeal Ratzinger, emitiu uma diretriz ordenando que as demais igrejas não fossem chamadas de irmãs, pois elas são, na verdade, filhas. Não sofrerei perda de filhos. Quando os documentos de unidade são assinados, não estão as crianças retornando à sua mãe? E quando as crianças retornam à mãe, aceitando a hierarquia e a estrutura da sucessão apostólica, que aliás era rejeitada pelos reformadores, eles não estão se tornando parte do sistema de Babilônia? Roma sempre esteve em uma condição caída, e o sistema do dragão, ou seja, o espiritismo, que promete a salvação mesmo no pecado e a vida eterna apesar do pecado, por meio da reencarnação, sempre foi um sistema caído. Mas aqui, infelizmente, há um outro elemento de Babilônia. São as filhas voltando à mãe. Quando lemos em Apocalipse, capítulo 14, e seguiu-se um outro anjo dizendo: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade. Existe apenas uma igreja aclamada como cidade, que é Roma, pois ela fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O padrão da justiça no mundo hoje não é a palavra de Deus. O padrão da justiça do mundo hoje são os direitos humanos. E os direitos humanos vieram da caneta, do sistema papal. Encíclica após encíclica, foram formando os direitos humanos que temos no mundo hoje em dia. E estes direitos humanos negam a palavra de Deus, não importa o quão bom ele soe, pois, ao lermos os mandamentos, veja, pegue qualquer um deles, honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem com você. Hoje, o direito da criança suplantou os direitos dos pais, mas a Bíblia coloca o direito dos pais acima do direito das crianças. Não matarás. Hoje, é seu direito abortar, e é considerado justo forçar indivíduos a praticar o aborto. Não matarás. E podemos ir adiante. Não cobiçarás. Não roubarás. Roma prega que é o seu direito depender o seu sustento dos bens dos outros. Tomás de Aquino disse que não é pecado quando o pobre toma do rico para satisfazer a sua necessidade. Todas essas questões estão incorporadas nos direitos humanos, mas que são contrárias às leis de Deus. As nações beberam deste vinho, adotando um sistema de moralidade que não é baseado na palavra de Deus, mas baseado na filosofia grega, a filosofia da lei natural de Roma. E, ao assinarem este acordo, o protestantismo se identificou com este sistema, adotando assim um plano de salvação contrário da Bíblia. Ela caiu. Ela caiu. E antes de lermos a mensagem do terceiro anjo, esta mensagem irá eventualmente culminar em um alto clamor, sendo repetida com grande poder no fim dos tempos, quando essas coisas vierem a acontecer. Vamos agora a Apocalipse 18 para constatarmos isso, já que esta mensagem
é repetida ali. E ele bradou com uma grande voz. É um alto clamor. Então, esta mensagem da queda de Babilônia vai crescer cada vez mais ao nos aproximarmos do fim. Caiu a grande Babilônia. E então veio uma triste declaração. Ela tornou-se morada de demônios, o covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Esta é uma repetição da segunda mensagem angélica. E continua dizendo, e os reis da terra se prostituíram com ela. Portanto, os sistemas políticos se alinharam com a filosofia de Roma. Aquilo que aconteceu na Idade Média, quando Roma reinou soberana, acontecerá novamente. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Hoje nós sabemos que Roma controla os sistemas financeiros de todo o mundo. É através dos Cavaleiros de Malta e dos Jesuítas, que são donos do sistema bancário do mundo, que eles controlam as economias do mundo. E ouvi uma outra grande voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Esta é a última punição de Deus. Quando as pragas caírem, será o tempo em que o povo de Deus será aliviado da escravidão do pecado e levado para a Canaã celestial, da mesma maneira como quando as pragas caíram no Egito, o povo de Deus foi libertado fisicamente da escravidão e retirados do Egito, em direção a Canaã. Portanto, essas questões são muito importantes. Se tornaram casa de demônios. E por quê? Porque o dragão deu poder à besta. E a filosofia do dragão está ali naquele cálice. E se esta filosofia se torna a mesma filosofia das igrejas que uma vez representaram a Cristo e sua salvação, então elas caíram, tendo nós então que nos separarmos dela. Mas qual será o motivo que levará a essa separação? Qual será o motivo final?